Eu disse já para vocês, hoje nós temos o privilégio de ouvir um pregador que não ouvimos ainda. Esse é o Jonathan. Ele passou 5 anos como missionário na Romênia, um lugar muito difícil para ser missionário. Conversando com ele, ele disse que a maioria, uns 95% da população lá, já se consideram aceitos por Deus, por se identificar com a igreja romana ortodoxa. Mesmo não praticando a fé, mesmo não indo para a igreja, a não ser 1 ou 2 vezes por ano, no Natal e na Páscoa, eles já se consideram bem com Deus. É difícil ajudar eles a entender a necessidade de realmente se arrepender e se render. Então ele trabalhou por muito tempo lá, ele está de volta nos Estados Unidos agora, e ele está em oração para ver qual que é o próximo passo que Deus tem para a vida dele, para o ministério dele, para a família dele. Enquanto isso, ele está aqui no Brasil nos visitando, e é com muita alegria que eu chamo o Jonathan para vir trazer a palavra do Senhor para nós. Boa noite. Good evening. Tudo bem. That's all my Portuguese. Sorry. É todo o meu português, desculpa, só isso. I wanted to tell you just a little bit about myself before I begin. Só queria me apresentar um pouco para vocês antes de eu começar. If you notice, I'm shaking a little bit. Se você percebe, eu já estou tremendo um pouquinho aqui. I've always been terrified of public speaking. Eu sempre tive muito medo de falar publicamente. So, just to let you know, God has a sense of humor. Então, só para que você saiba, Deus tem um senso de humor. Why He would call me to preach, I don't know. Por que Ele me chama para pregar, eu não sei. But God holds all the power. Mas Deus tem todo o poder. And He gives us what we need to obey Him. E Ele sempre nos capacita para que possamos obedecê-lo. Tonight I want to talk about the power of prayer. Hoje à noite eu quero falar com vocês sobre o poder da oração. And we'll be in James. I wanted to join in with everybody else. Nós vamos estar no livro de Tiago. Eu queria participar um pouco dessa série com vocês. And so James chapter 5 and verse 13. Tiago capítulo 5, versículo 13. Go ahead. Tiago capítulo 5, versículo 13. O Tiago fala assim: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Everything that we have from God, Tudo que nós temos de Deus, we receive through His Word nós recebemos pela palavra dele and through the Holy Spirit. e através do Santo Espírito. There is power in prayer. Realmente há poder na oração. So I read a story a while back Então eu li uma história um tempo atrás about a gentleman's club, sobre um boate. and a man bought a property in a small town. Um homem tinha comprado um terreno numa cidade pequena. And he started to build this club. E ele começou a construir esse boate. And there was a local church E havia uma igreja local naquela cidade who knew all the problems that this would bring. que sabia de todos os problemas que aquilo iria trazer para a sua cidade. And so they came together often and prayed that this would stop. Então eles se reuniam frequentemente para orar para que a construção fosse parar. Try to raise your mic just a little bit. Okay. Yeah. And so what ended up happening, the building burned to the ground. E o que acontece depois de um tempo, o prédio acaba queimando até o chão. And the owner of the building decided to sue the church. E o dono desse prédio acaba resolvendo processar a igreja. And so he claimed that it was because of the church that his building burned down. E ele afirmava que foi a culpa da igreja que o prédio dele teve um incêndio e queimou. And at the end of this lawsuit, the judge said E depois do procedimento todo, o juiz disse
This is the first time that I've ever seen a strip club owner Essa é a primeira vez que eu já vi o dono de um boate who believes in the power of que prayer realmente acredita no poder da oração and the church denies it. e a igreja nega aquilo. But we have power in prayer. Mas nós temos poder em oração. There was another town in Massachusetts. Havia uma outra cidade uma outra cidade no estado de Massachusetts, And they were receiving lots of problems from a single man in the town. Onde estavam sofrendo muito, com muitos problemas por causa de um homem naquela cidade. And so the church came together and started to pray for this man. Então a igreja começou a se reunir e orar por este homem. And through a few weeks the man ended up being saved. Depois de algumas semanas, aquele próprio homem se arrependeu e aceitou Cristo. And so they prayed for the next worst person that they could think of in the town. Então começaram a orar pelo segundo pior pessoa que tinha naquela cidade. And he was saved. E aquela pessoa também foi salvo. And revival swept through this town because of the power of prayer. E um avivamento começou naquela cidade por causa do poder da oração. The power of prayer can and will change our O lives poder da oração pode e vai mudar as nossas vidas, if we'll seek God with all our heart. se nós realmente buscamos o Senhor de todo o coração. Unfortunately, what seems to happen with people Infelizmente, o que acontece com muitas pessoas is we make our God into an idol. é que nós fazemos Deus como se fosse um ídolo. And we put him in the glove box during the week, E nós colocamos ele numa caixinha durante a semana and we don't take him out until we show up at church. e não tiramos ele daquela caixinha até o momento que aparecemos aqui na igreja. Or we think of God as this magic genie in the sky, Ou nós imaginamos Deus como se fosse um gênio mágico nos céus. and we only send him our wishes or our desires. E somente enviamos para ele os nossos desejos. We only decide to seek God when we have trouble in our Somente lives. decidimos a buscar o Senhor quando estamos passando por problemas em nossas vidas. We limit God's intervention in our lives Muitas vezes nós limitamos a intervenção de Deus em nossas vidas because of our lack of faith por causa da nossa falta de fé and our lack of a desire to serve him. e a falta de desejo de realmente servir o Senhor. James chapter 1 verses 6 through 8. Tiago capítulo 1, versículos 6 a 8, It speaks of a lack of faith, fala sobre essa falta de fé and people shouldn't expect to receive anything from the e Lord que as pessoas não devem esperar nada do Senhor if they don't have a true faith in him. se não têm uma fé verdadeira nele. Do we understand who God is? Será que nós realmente entendemos quem Deus realmente é? So often we minimize who God is. Muitas e muitas vezes nós minimizamos quem Deus realmente é em nossas vidas. How incredible, how amazing our God is. E quão maravilhoso e incrível Ele realmente é. And we don't realize the distance between God and humanity. Muitas vezes nós não percebemos realmente a grande distância entre Deus e a humanidade. God is perfect. Deus, Ele é perfeito. He's holy. Ele é santo. He's all powerful. Ele é todo poderoso. And we aren't. E nós não somos. And this is one of Satan's main goals. Na verdade, esse é um dos objetivos principais de Satanás. His desire is to lead people away from O God. objetivo dele é de afastar as pessoas de Deus. His desire is to hurt God as much as O possible. objetivo dele é tentar ofender e machucar Deus o máximo possível. And he knows that he has no power against God. Mas ele sabe que não tem poder nenhum contra o Senhor. So his desire is to lead God's creation away from Então o him. desejo dele é levar a criação de Deus para longe dele. And so he wants to minimize who God is. Então ele tenta minimizar quem Deus é para nós. He wants to minimize the deity of God. Ele quer minimizar a divindade de Deus. He wants to minimize God's power. Ele quer minimizar o poder de Deus em nossas vidas. And so he convinces us that the gap between us and God is small. Então ele tenta nos convencer que a lacuna entre nós e Deus é pequeno. Because if the gap between God and us is small, Porque se essa lacuna parece algo pequeno,
then maybe we can overcome this by ourselves. Então talvez nós mesmos, pela nossa própria força, possamos superar aquilo. Maybe we don't need God's help to get to heaven. Talvez não precisamos da ajuda de Deus para alcançar a vida eterna. Maybe we can be good enough on our own. Talvez podemos ser bons o suficiente por nós mesmos. We can do it in our own power. We have no need for a Savior. Talvez não precisamos de um Salvador. Podemos alcançar a vida eterna sem um Salvador. But the distance between humanity and God on our own Mas a distância entre a humanidade e Deus, pela nossa própria força, it's insurmountable. é insuperável. We can't overcome this gap without God. Nós jamais conseguimos superar essa lacuna sem o agir de Deus. Galatians 2:21 says if we could have righteousness by ourselves, Gálatas 2:21 fala que se fosse possível ter a justiça pelo nosso próprio mérito, then Christ died in vain. então Cristo morreu em vão. We need to understand the magnitude of our God. Nós temos que entender a magnitude do nosso Deus. The magnificence, the majesty of A our God. majestade do Senhor. In our own power, we're inconceivably, immensely, and immeasurably far away from God. No nosso próprio poder, nós somos imensamente longe e distante de Deus. As far as east is from west. Tão longe quanto o Oriente é do Ocidente. But that's in our own power. Mas isso é no nosso próprio poder, a nossa própria força. Through repentance of our sins and faith in Christ, Por meio do arrependimento dos nossos pecados e fé em Jesus, we begin a relationship with God. nós começamos um relacionamento com Deus. And we're in connection with God. E nós nos conectamos com Ele. And our sin is moved as far as east is from west from us. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. We become children of God. Nós nos tornamos filhos de Deus. And we have access to the one and only all-powerful E God. temos livre acesso para o único e poderoso Deus. The Bible tells us we can boldly enter the throne room of A God. Bíblia fala que possamos aproximar com confiança a sala do trono de Deus. We can request God's intervention in our lives. Nós podemos pedir a intervenção de Deus em nossas vidas. And that's what God desires from us. E é isso que Deus deseja de nós. He desires us to come to Him with our problems. Ele deseja que nós vamos até Ele com os nossos problemas. How often do we take advantage of God's gift of prayer? Quantas vezes nós realmente aproveitamos esse presente que Deus nos dá, chamado oração? Do we take advantage of His power in our lives? Será que nós aproveitamos de fato o poder de Deus em nossas vidas? If you're anything like me, sometimes you don't want to bother God. Se você é parecido comigo, tem às vezes que você acha que você não quer atrapalhar o Senhor, incomodar. God's so big and He has so much to deal with, I'll just do this myself. Deus é tão grande, Ele tem tantas coisas para fazer que eu vou fazer isso aqui sozinho. I can handle the small problems by myself. Eu consigo aguentar os pequenos problemas sozinho. But let me tell you, it never Mas works. eu vou te falar, nunca funciona. There are no problems Não há problemas that are too small for God. que são pequenos demais para o Senhor. And likewise, there are no problems E, da mesma forma, não há problemas that are so small we can handle them alone. que são tão pequenos que nós mesmos podemos lidar com elas sozinhas. We need God in our lives. Nós precisamos de Deus em nossas vidas. We need God's power in our lives. Precisamos do poder de Deus em nossas vidas. And we receive this through communication with E God. nós recebemos isso por meio de comunicação com Ele. Tonight I want to look at 3 points. Hoje à noite eu quero dar 3 pontos. The alleviation of affliction, A aliviação da aflição, the allocation of adoration, like put something in a specific place. Like we want to make sure we put our adoration. o local da nossa adoração And the advocation of the ailing. e a advocação dos aflitos. So the first point, the alleviation of affliction. Então, o primeiro ponto, a aliviação da aflição.
Let's just look at the first part of James chapter 5 and verse 13. Vamos só olhar na primeira parte de Tiago, capítulo 5, versículo 13. Tiago 5, versículo 13a. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Do we suffer at times in this life? Será que nós sofremos de vez em quando nessa vida? That's what affliction is. Isso é a aflição. To suffer or to endure. Para sofrer ou aguentar Evils, hardships and troubles. males, dificuldades, problemas. And let me tell you, most times in my life, Eu quero te dizer que muitas vezes na minha vida, I've created my own problems. sou eu que crio os próprios problemas. Through sin and disobedience to God, Por meio da desobediência e pecado, I've caused problems in my own life. eu tenho causado muitos problemas na minha própria vida. And then I go ahead and make it worse by trying to fix it myself. E daí eu vou e pioro a situação tentando resolver aquilo sozinho. I can't fix my own problems. Eu não consigo resolver os meus próprios problemas. All I can do is create more Eu problems. só posso criar ainda mais problemas para mim. Right? When I was young and I disobeyed my parents. Quando eu era jovem e desobedecia os meus pais, And then in my brilliance I decided to lie to get out of it. aí na minha esperteza eu decidia a mentir para tentar escapar das consequências. But it only made it worse. Mas só piorava a minha situação. I brought disaster to my own life. Eu trazia desgraça para minha própria vida. Sometimes the disaster in our life Muitas vezes a desgraça na nossa vida is punishment we receive for that disobedience. é punição e disciplina que nós recebemos pela nossa desobediência. If we're children of God Se nós realmente somos filhos de Deus and we disobey e God, desobedecemos a Ele, sometimes God removes his hand of protection over us pode ser que Ele tira a mão protetora dele sobre a nossa vida and allows us to receive what we've worked so hard e for. permite que nós recebemos aquilo pelo qual tanto nos esforçamos. Many times I'm afflicted Muitas vezes eu sou aflito because I've refused to obey God. porque eu recusei a obedecer o Senhor. But that's not the only place that affliction can come from. Mas não é só desse lugar que vem a aflição. The Bible says that if you're a child of A God, Bíblia fala que se você é um filho de Deus, that you will have problems in this life. que você certamente terá aflições nessa vida. Jesus said in John 16:33, Jesus disse em João 16:33, that you will have que tribulation. neste mundo vocês terão aflições. Just it. If you desire to work for God, Se você realmente deseja a trabalhar e agir por Deus, if you desire to serve God in your life, se você deseja servir o Senhor na sua vida, you're going to have problems from the workers of evil around you. você vai enfrentar problemas através do inimigo ao seu redor. The devil doesn't want you to be an effective O Christian. diabo não quer que você seja um cristão efetivo. There are forces in this world that will try to hinder you. Há forças sobrenaturais neste mundo que vão tentar impedir você, Because this world follows after Satan. porque este mundo segue Satanás. And his desire is to lead as many people away from God as E o seu possible. desejo é de direcionar o máximo número de pessoas para longe do Senhor. And the best way to do that E a melhor forma de fazer isso is to make Christians like the world. é de fazer os cristãos ser parecido como o mundo. If we're saved and we live like the world, Se nós somos salvos e vivemos como o mundo vive, why do the lost need to come? por que os perdidos precisam vir até nós? We have nothing better than they have. Não temos nada melhor do que eles. Our lives look just like their lives. As nossas vidas são parecidas com a deles. There's nothing beneficial for them here. Não há nada de benefício para eles aqui dentro. They see us as hypocrites. Eles nos enxergam como hipócritas. You say you're a Christian, but you do the same things I do. Ah, você fala que é cristão, mas faz as mesmas coisas que eu faço. What do you really have to offer? O que você realmente tem de diferente para oferecer?
You don't even follow the Bible you claim to Você believe. nem segue a Bíblia que você declara acreditar. That's Satan's desire for us. Esse é o desejo de Satanás para nós. Don't give in. Não se entrega àquilo. If you've never had trouble in your life, Se você nunca teve dificuldades na sua vida, you're probably not serving God the way you need to. provavelmente você não está servindo o Senhor do jeito que você deve. Because if you're an ineffective Christian, Porque se você é um cristão improdutivo, Satan has no reason to bother you. o diabo não tem razão nenhum para tentar atrapalhar você. You're not leading people to follow Christ. Você não está levando pessoas para seguir Jesus. You're not bringing people to God. Você não está levando pessoas ao Senhor. And so you're doing exactly what he wants you to do. Então você está fazendo exatamente aquilo que o diabo quer que você faça. And so if you have problems in your life, Então se você tem problemas na sua vida, it doesn't matter whether you've caused them for yourself não importa se foi você que causou aquilo, or whether it's outside influences. ou se é algo que vem de fora para dentro. We have a God who loves you. Nós temos um Deus que te ama. He desires a close personal relationship with Ele you. deseja um relacionamento verdadeiro e íntimo com você. He wants to be the king of your life. Ele quer ser o rei da sua vida. And you can speak to him through prayer. E você pode conversar com ele por meio da oração. If you're a child of God, Se você é um filho de Deus, we still sin. mesmo pecando de vez em quando, When I was saved, I didn't immediately become perfect. quando eu aceitei Cristo, eu não me tornei perfeito imediatamente. I wish that happened. Eu gostaria que aquilo tivesse acontecido. It would be so much easier. Seria muito mais fácil, But that's not the way it works. mas não é assim que funciona. And so we can hinder our own lives with sin. Então nós podemos atrapalhar as nossas próprias vidas com o pecado. And we need to pray for E forgiveness. precisamos orar e confessar os pecados para o perdão. If you're serving God and seeking His Se will, você está servindo o Senhor e buscando a vontade dele, and the devil is hindering you, e o inimigo está tentando impedi-lo, we can pray for God to intervene in our nós lives. podemos orar para Deus intervir em nossas vidas. And that's how we alleviate the affliction in our E lives. assim que as aflições são aliviadas em nossas vidas, Through the power of prayer, por meio do poder da oração. by giving our problems to God. Ao entregar os nossos problemas ao Senhor, Because we can't handle the problems by ourselves. porque não conseguimos lidar com os nossos próprios problemas sozinho. But we have a God that's infinitely powerful. Mas temos um Deus que é infinitamente poderoso, And He desires to hear from e you. Ele deseja ouvir de você. That's the alleviation of affliction. Now, Esse é a aliviação da aflição. the allocation of adoration. Agora a locação, o local da adoração, a gente vai explicar melhor, tá? Fica tranquilo. James chapter 5 and the second part of verse 13. Olha no Tiago capítulo 5, a segunda parte de versículo 13. Tiago 5, 13. Ele fala: há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. I think of adoration, Eu penso sobre a adoração, to love, to adore. que seria para amar, louvar. What does this world love and adore? O que é que este mundo adora? O que este mundo ama realmente? See, people are naturally selfish. As pessoas naturalmente são egoístas. And that's because Satan is the leader of the world. E é por isso, o motivo é porque o diabo, o inimigo, é o Deus desse mundo. People desire to serve As themselves. pessoas desejam a servir a si mesmo. They want what's best for themselves. Eles geralmente querem o que eles acham ser melhor para suas vidas. There's a saying in the U.S., Há um ditado nos Estados Unidos: you got to look out for number one, você precisa ficar de olho no número 1, because nobody else will look out for you. porque mais ninguém vai se preocupar com você. That's the mindset the devil wants us to have. Essa é a mentalidade que o inimigo quer que nós temos.
Because he's in direct opposition to God. Porque ele é em oposição direto ao Senhor. God tells us to love one another, O Senhor fala para amar uns aos outros, to think of others more than ourselves. para que possamos pensar mais nos interesses dos outros do que nos nossos. And so everything that Satan does Então tudo que o Satanás faz is in direct opposition to what God é em desires. oposição daquilo que Deus deseja para a nossa vida. The world tells us that the good things are bad and the bad things are good. O mundo nos fala que as coisas ruins são bons e as coisas boas são ruins. Because the desire of Satan is to lead us away from God. Porque o desejo de Satanás é de nos fazer desviar dos caminhos do Senhor. Satan wants us to serve and worship him. O diabo quer que nós servimos e adoramos Ele como Deus. He wants us to love him. Ele quer que nós amamos Ele. And the easiest way to confuse people E a forma mais fácil de confundir as pessoas is to tell them that they need to love themselves above all. é de dizer para eles que eles precisam se amar acima de tudo e todos. Nobody else matters but me. Ninguém mais importa do que eu. And so I need to do what's best for me. Então eu tenho que fazer o que é melhor para minha vida. It doesn't matter what happens to anybody else. Não importa o que acontece com o meu próximo. But this only leads us to misery. Mas isso só nos leva para a miséria. Anything that is in opposition to God Qualquer coisa que é em oposição ao Senhor is service to the devil. é serviço ao diabo. And the world hates us, Christians, E o mundo nos odeia como cristãos because we want to serve God. porque nós queremos servir o Senhor. In Amos, the Bible tells us, how can two walk together unless they be agreed? O profeta Amós fala como que dois homens podem andar juntos se não concordam. And so if the world's desire is to serve themselves and Satan, Então se o desejo do mundo é de servir eles mesmos e o próprio Satanás, and our desire is to serve e o God, nosso desejo é de servir o Senhor, we can't work together. não tem como andar juntos, lado a lado. The world loves the things of the world. O mundo ama as coisas do mundo. But as children of God, we're to love God. Mas como filhos de Deus, somos chamados a amar Ele. In verse 13 it says, if you're merry, happy, joyful, Em versículo 13 fala que se você está feliz e alegre, then we should sing praises então to devemos the Lord. cantar louvores ao Senhor. Do we understand the joy that we have Será que entendemos a alegria que nós temos? when we accept Christ as our Savior Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, through repentance and faith in por meio Christ? do arrependimento e fé em Cristo, We give up the heavy weight of our sin. nós somos aliviados do peso do pecado. The Lord takes that from O us. Senhor retira isso de nós. When I was saved, I literally felt a weight come off of me. Quando eu aceitei Jesus, eu senti literalmente um peso sair de mim. I didn't have to hold the weight of my Eu sin. não precisava carregar mais o peso do meu pecado. And it made me miserable, the sin. E aquele pecado que me deixava tão miserável. Because God gives us a peace that passes all worldly Porque understanding. Deus nos dá uma paz que excede todo o conhecimento do mundo. And an inexpressible joy that comes directly from the Lord. E uma alegria imensa que vem diretamente do Senhor. It doesn't make sense to the world. Não faz sentido para o mundo. But why did Paul and Silas sing in their prison cell? Por que Paulo e Silas cantaram à meia-noite dentro daquela prisão? Joseph was imprisoned and made a slave. Josué foi, no Antigo Testamento, foi parar na prisão. Ele foi feito um escravo. But not one time is a complaint Mas- recorded in the Bible. Mas nenhuma reclamação dele é registrado na Bíblia. And we know the problems that Job went through. E todos sabemos os problemas que Jó passou. But he never blamed God. Mas ele nunca culpou o Senhor. Why? Por quê? Because we have a peace from God Porque nós temos uma paz que vem de Deus, that allows us to see him through the trials. que nos ajuda a enxergar Ele independentemente das dificuldades.
You have a choice through those trials. O fato é que você tem uma escolha em meio às dificuldades. And again, you will have trials in your E life. lembra, você de fato terá aflições, But you can focus on the trial and be miserable. mas você pode focar na aflição e viver uma vida triste, Or you can focus on the Lord. ou você pode colocar o seu foco no Senhor. And when you focus on the Lord, the trial doesn't seem so bad. E quando você coloca o seu foco no Senhor, os problemas não parecem tão graves, Because our faith lets us know porque a nossa fé nos fala that God wants what's best for que o us. Senhor quer o melhor para nós. He desires the best for his Ele children. deseja o melhor para os seus filhos. The same as we desire the best for our Da children. mesma forma que nós queremos o melhor para os nossos próprios filhos. And so even through the trials, Então, mesmo em meio às tribulações, we can see the hand of God in our lives. possamos ver a mão de Deus agindo em nossas vidas. We can know that he's doing it for our good. Podemos saber que Ele está permitindo isso de alguma forma para o nosso próprio bem. He's changing us from the inside out. Ele está nos moldando de dentro para fora. David said in his Psalm of Repentance, Psalm O 51, rei Davi disse em Salmo 51, o Salmo do arrependimento, and in verse 12, no versículo 12, he asked the Lord to restore the joy of the Lord's ele salvation pede para o Senhor restaurar a alegria da salvação do Senhor in the life of King David. na vida dele. See, God gives us joy Olha, Deus nos dá alegria in his salvation. na sua salvação. We can trust in the salvation of the Lord Podemos confiar na salvação do Senhor, because we don't have to do it. porque não é nós que precisamos realizar aquilo. Christ completed the requirements for our O salvation, Cristo completou os requerimentos da nossa salvação and he offers it to us as a free gift. e Ele nos oferece aquilo como um presente gratuito. I don't have to work for the salvation of the Eu Lord. não preciso trabalhar para receber a salvação do Senhor. I don't have to work to keep the salvation of the Eu Lord. não preciso trabalhar para assegurar a salvação do Senhor. And I'm so thankful for that. E eu sou tão grato por aquilo. Because if it was up to me, I would fail. Porque se fosse somente dependente em mim, eu falharia. If it was dependent on me, I would lose my salvation. Se dependesse apenas em mim, eu perderia a minha salvação. But I find peace and joy in the Lord. Mas eu encontro graça e alegria e paz no Senhor. Because it's his salvation that he's given to me. Porque é a salvação que vem dele, dado para mim. So I can sing praises to the Lord. Então eu consigo louvar o Senhor. I can give the Lord the worship that he deserves. Eu posso entregar o louvor e adoração ao Senhor que Ele merece. I can glorify Eu God posso glorificar o nome dEle, because God is good. porque Deus é bom And God loves us e Deus nos ama, beyond our wildest imagination. além do que possamos imaginar. So we need to make sure that we're giving our praise where it's due. Então nós temos que ter certeza que estamos direcionando a nossa adoração no lugar correto. That we're worshiping the God who loves Que us, estamos adorando o Deus que nos ama, who saved us, que nos salvou and who desires a relationship with e que us. deseja um relacionamento com cada um de nós. So we need to make sure that we're sending our worship to the right Então place. precisamos ter certeza que estamos direcionando a nossa adoração para o lugar correto. The last point tonight is the advocation of the ailing. E o último ponto é a advocação dos aflitos. James chapter 5 and verse 14. Tiago capítulo 5, versículo 14. Tiago 5, 14. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. We need to understand the power in prayer. Nós precisamos realmente entender o poder da oração. We have the opportunity Nós temos a oportunidade to approach the God of this de nos universe, aproximar ao Deus deste universo,
The God who created O everything. próprio Deus que criou todas as coisas. He spoke worlds into existence. Ele falou e os mundos vieram a existir. Do we understand the God that we can approach? Será que entendemos esse Deus que nós temos a oportunidade de nos aproximar? And He desires this from us. E esse Deus tão grande deseja que nós aproximamos dele. I'm nothing, I'm nobody. Eu não sou nada e ninguém, But God desires a relationship with me. e mesmo assim Deus deseja um relacionamento comigo. God desires me to come before Him in prayer. Ele deseja que eu me aproximo dele em oração. Not only do I need to pray, but I need to pray for others. Eu não preciso apenas orar por mim, sou chamado a interceder por outros. We have the blessing of a special presence of the Holy Spirit. Nós temos a bênção da presença especial do Espírito Santo. When we assemble together, Quando nós nos unimos junto, and when we earnestly present a unified, loving request to the Lord, e quando nós honestamente e sinceramente oferecemos os nossos pedidos ao Senhor, we rest in His power. nós descansamos no poder dele. I challenge you to read through the book of Acts Eu quero desafiar você a ler o livro inteiro de Atos. and see the power of the Lord Você vai enxergar o poder do Senhor through the unified prayers of His people. por meio das orações coletivas do seu povo. God can and will do amazing things in our life, Deus pode e vai fazer coisas maravilhosas em nossas vidas, but we have to put Him first mas in nós our temos que lives. colocar Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. We have to seek Him. Nós temos que buscá-lo, We need to give Him everything. temos que entregar tudo a Ele. So often Christians just want to give God a little piece of their life. Muitas vezes o cristão quer dar apenas uma parte pequena das suas vidas a Ele. And we have a loving God. E lembra, temos um Deus amoroso. He's not going to force you to do anything. Ele não vai te forçar a fazer nada. God will use what you offer to Him. Deus vai utilizar aquilo que você oferece a Ele. But I've heard so many Christians say, I don't understand. Mas já ouvi tantos cristãos falar, eu não entendo. I don't feel the power of God in my Eu não life. sinto o poder de Deus na minha vida. But they only want to give God 5% of their heart. Mas somente querem dar 3 ou 5% do seu coração ao Senhor. And they want to keep 95% E for querem manter themselves. os 95% para si mesmo. So God uses and blesses what they give Him. Então Deus vai utilizar e abençoar apenas aquilo que oferecem a Ele. If we would offer God everything, Se nós oferecemos Deus tudo, we could see a change in this world. com certeza veremos uma mudança neste mundo. Verse 16 of James chapter 5. Olha em Tiago capítulo 5, versículo 16. Tiago 5, versículo 16. Diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo, ou a oração de um justo é poderosa e eficaz. See, if we fervently seek the Lord, Se nós buscamos o Senhor fervorosamente, if we give God se everything, entregamos a Ele tudo, then when we request from the Lord, daí aquilo que nós pedimos do Senhor, we're going to seek God's desire for us. nós vamos buscar os desejos que Deus tem para as nossas vidas. We're going to seek God's power to serve Him. Vamos acabar buscando o poder de Deus para que possamos servi-lo. There's no power like the power of our Não há God. poder nenhum neste mundo como o poder do nosso Deus. And when we come together and pray for the same E thing, quando nós nos juntamos e oramos pela mesma coisa, it increases the power. isso fortalece ou aumenta o poder de Deus. We need to share our problems with one another. Nós precisamos compartilhar os nossos problemas uns com os outros. And we need to pray for one another. E precisamos orar um pelos outros. We should be praying for this church. Nós devemos estar orando por essa igreja. We should be praying for this community. Nós devemos estar orando por essa comunidade. That the power of God will fill Que o us poder de Deus nos encha. and it will be effective for Him in reaching the E lost. então podemos ser efetivos para Ele, para alcançar os perdidos. Are we praying the way that we should? Será que estamos orando da forma que realmente devemos? Are we
Are we seeking to serve God the way that we Será que should? estamos buscando a servir o Senhor da forma que Ele espera de nós? And I absolutely love verse 15. Eu amo muito o próximo versículo, versículo 15. Ou o versículo anterior. Tiago 15, ou 5, versículo 15. Tiago 5, versículo 15. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido os pecados, ele será perdoado. It says the power of prayer, Isso aqui fala que o poder da oração, the prayer of faith, a oração feita com fé, will save the sick. curará o doente. Who's the sick? Mas quem aqui, quais são os que estão doentes? Jesus said that he came not to, excuse me, that the people that are well don't need a physician. Lembra que Jesus veio falando que não são os que têm saúde que precisam de um médico, But they that are sick mas need a sim physician. os doentes que precisam. Likewise, he said, I didn't come to call the righteous to salvation, Também ele falou que eu não vim para chamar os justos para a salvação, but the lost. mas os que estão perdidos. See, none of us are righteous on our own. Olha, nenhum de nós somos justos pela nossa própria bondade. None of us are spiritually well on our own. Nenhum de nós temos saúde espiritual sozinho. We need the power of God in our lives. Precisamos do poder de Deus em nossas vidas. We need a relationship with Christ. Precisamos de um relacionamento com Cristo. And if you don't know Jesus as your personal Savior, E hoje à noite, se você não conhece Jesus como seu Salvador, through repentance of your sin por meio do arrependimento do seu pecado and faith in Christ as your personal Savior, e fé em Cristo como seu Salvador, your sins will be forgiven. Will. seus pecados, se você de fato fizer isso, seus pecados serão perdoados. And we can walk with God in E eternity. você pode andar com Deus por toda a eternidade. Verse 13, O versículo 13, novamente, it says, if any is afflicted, let him pray. fala: se há entre vocês alguém que está sofrendo, que ele ore. If any is merry, let him praise God. Se há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. See, we get to choose which one of those we want to be. O fato é que nós temos a escolha de que tipo de pessoa nós queremos ser. Because what we focus on changes our attitude. Porque lembra, aquilo em que nós focamos vai mudar as nossas atitudes. Do you think that when Paul and Silas were beaten and imprisoned, Você acha que quando Paulo e Silas foram espancados e jogados na prisão, do you think that they weren't afflicted? você acha que eles não sentiram toda aquela aflição? But what was their attitude? Mas qual foi a atitude deles? They sang praises to the Lord. Eles cantaram louvores ao Senhor. And it caused an earthquake. E isso causou um terremoto. And the Philippian jailer was saved. E o carcereiro, daquele momento, acabou sendo salvo também. So we get to choose our attitude. Então nós é quem escolhemos as nossas atitudes. Are we going to choose to consider ourselves victims? Será que vamos escolher a sempre nos considerar como vítimas? Or are we going to choose to be merry and rest in the power of Ou God? será que vamos escolher a sermos felizes e descansar no poder de Deus? You have to choose for yourself which you will be. É você que tem que escolher qual atitude você vai ter. If we continuously seek God, Se nós continuamente buscamos o Senhor, if we repent of the sin in our se nos lives, arrependemos dos pecados em nossas vidas, and if we pray to God e se nós oramos ao Senhor to lead our lives, para direcionar a nossa vida, we can be merry and praise God nós podemos ser felizes e louvar o Senhor, regardless of the situation we find ourselves in. independentemente da situação em que nós nos encontramos. So let me encourage you. Então eu quero te encorajar. Seek God in your troubles. Busque o Senhor em meio às suas dificuldades. Praise God in your triumphs. Louve o Senhor nas suas vitórias And pray for one another e ore uns pelos outros, through your trials. por meio das suas aflições. Thank you for your attention. Muito obrigado
pela sua atenção. Amém.